Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje eu vou trabalhar aqui fazendo esse risco, tá? Lembrando a vocês que o risco está na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Vocês encontram o link na descrição do vídeo, tá certo? Um risco simples, fácil, vocês podem substituir as cores tranquilamente, tá? Aqui é uma ideia, uma sugestão de cores para vocês que têm dificuldade em pintar, um risco para iniciante, tá bom? O canal aqui é focado em pinturas para quem está iniciando, tá? E quer se aperfeiçoar na pintura em tecido, tá certo? Eu vou pegar aqui a cor azul hortênsia. Com o pincel pituar, eu vou trabalhando só nas extremidades, vou tirando o excesso, tá? Pessoal, para quem me pergunta, Tamires, que tipo de tecido você usa para pintar, para fazer videoaulas, eu utilizo o percal, tá, pessoal? Pode ser também o tricoline, tá? Pode ser, vocês podem utilizar depois esses tecidos para outras coisas, se vocês quiserem fazer suplá, tá? Capa de almofada, paninhos, pode fazer tranquilamente que dá super certo, tá? Aqui são somente para videoaulas, então eu utilizo pedaços de percal, tá? Eu compro os retalhos, onde vende retalho, tem bastante tecido para cama, para tecido de lençol, né? Então eu compro os tecidos branco ou amarelinho clarinho, que dá para vocês visualizar o risco direitinho e as cores elas não modifiquem, tá? Então, para o chão eu vou utilizar a cor tijolo, tá bom? Peguei aqui o próprio pincel pituar, mas pode ser um pincel chato, tá? Do cabo amarelo, tá bom? Não é necessário usar o pincel pituar, tá bom? Aqui é só para mim ter um pouquinho mais de agilidade para encher mais rápido o tecido, ok? Mas vocês podem utilizar o pincel normal, certo? Eu peguei aqui um pouquinho do sépia para mim fazer mais um sombreamento. Se vocês quiserem utilizar o terra queimada, o cerâmica ou verde pântano, vocês podem, tá? Para fazer um pouquinho mais de sombra, tá bom? Se vocês quiserem permanecer nessas mesmas cores, também pode permanecer nessas cores, tá? Ou modificar. Tá muito escuro, eu não gostei. Pode modificar as cores. Aqui é só como é que vocês vão fazer, vão trabalhar usando as cores mais claras e as cores mais escuras, tá? Então, aqui é só uma ideia, tá certo? Eu usei a fita crepe para me auxiliar para fazer a divisória de fundo e chão, tá certo? Lembrando a vocês, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é o mesmo nome do canal, tá? Canal.Tamires Félix, tá? Vocês me encontram por lá. Mesma coisa, Facebook, minha página do Facebook também, certo? No qual vocês podem me procurar por tfelix18, vocês me encontram, tá bom? Eu venho aqui com a cor mostarda, certo? Para fazer essas folhas. E venho com o verde oliva, certo? O modo tradicional que eu faço folhas, tá? Eu acho fácil, rápido e simples e fica muito bonito o acabamento, tá? Venho aqui com duas cores, mesclando uma cor na outra, tirando sempre o excesso, certo? Para sombrear, eu posso utilizar o verde pântano, posso utilizar o sépia, tá? Posso utilizar o rústico, posso utilizar também o verde pinheiro, tá? O verde musgo não, tá bom? Porque eles são de outra família de tons de verde, tá bom? Então, prestar um pouquinho atenção também nessa hora, tá? Eu vou pegar aqui o verde pântano, certo? Vou fazer o sombreamento. Vocês podem utilizar o pincel do cabo amarelo, não tem problema, tá? Não vai fazer diferença nenhuma, certo? Ambos dão o mesmo resultado, tá? Contorna, puxa para dentro, contorna, puxa para dentro,
certo? Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Traço a linha no meio, puxo para fora, venho de fora, contorno, puxo para dentro, certo? E assim eu fiz aqui, ó, as duas folhas, tá? Super simples, tá vendo? No canal já tem videoaula ensinando as folhas individuais, tá? Para quem quer treinar, tem vídeo individual ensinando a fazer as folhas, tá? Diversas cores para que vocês possam ir sempre modificando, tá? Ó, vem com branco de fora para dentro, certo? E aqui, ó, traço a linha no meio, puxo para fora e vem de fora para dentro, certo? Tiro o excesso. Ok? Prontinho. Agora eu vou fazer a folha da banana, tá? É uma folha simples, tá bom? No canal já tem videoaula também ensinando a fazer a folha da bananeira, né? Eu vou utilizar aqui o verde maçã, vou colocar no meio, certo? Peguei aqui um pincel de número 12 para agilizar o preenchimento. Pode ser o verde folha também, tá? Verde pistache, certo? Dá para trabalhar com ele também. O verde erva doce, o verde soft, tá? Então, tons mais claros. Venho com verde musgo e venho preenchendo o restante do espaço que eu deixei em branco, tá? Aqui ela é uma folha mais diferente. Nas extremidades eu venho com a cor mais escura. No centro eu venho com a cor mais clara, tá bom? Deixando ali o tracinho do meio, que a gente também vai fazer mais escuro, certo? E venho sempre mesclando uma cor na outra, tá? Para que uma cor entre dentro da outra. Venho aqui do outro lado, tiro o excesso, certo? Com verde musgo, tá? Se você quiser utilizar o verde pinheiro, também pode, tá bom? Só que ele vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Mas não tem problema não, porque depois a gente vai vir com verde pântano e a gente consegue ajustar as cores, tá? Pra não ficar somente uma cor só, tá bom? No meio, ó, eu venho colocando o verde musgo também, onde eu deixei o espaço, certo? Sempre espalhando bem, mesclando uma cor na outra, tá? Agora sim, eu venho com verde pântano, traço uma linha no meio e eu vou tirar o excesso para fora, tá? Ela não tem aquelas nervuras marcadas, né? Ela é bem suave as nervuras da folha da banana, certo? Da mesma cor, ela não tem muito branco. Então, o branco a gente vem só depois, se vocês quiserem. Se não quiserem, é só retocar depois com verde folha, verde maçã, quer dizer, né? Utilizei verde maçã, certo? Venho dos dois lados, ó, fazendo tipo linhas mais curvadas, não é linha reta, mais curvada, certo? E vem tirando o excesso, tá? Nas laterais, nesses Vzinho que eu fiz aqui, ó, eu também vou fazer um sombreamento e vou puxar para dentro, certo? Tirando o excesso, tá? Aqui também, ó, vou puxar para dentro, tirando o excesso, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Vem sempre mesclando as cores, tá? Ó, tirei o excesso. Prontinho, certo? Agora eu vou vir com branco. Não é obrigatório, tá, pessoal? Lembrando a vocês, vai de acordo com cada um, tá?
Posicionei o branco, pouca tinta. Venho do meio e tiro o excesso, tá? Se por acaso você percebeu que tá marcado, você pode voltar com um pouquinho do verde pântano não, do verde musgo, tá? Você consegue tirar o excesso. Do outro lado também. Observe que eu não pego lá do contorno, eu pego mais do meio, tá vendo? E tiro o excesso, pra gente iluminar, certo? Se eu quiser um detalhe, eu posso vir com o siena natural, ou o melão, ou o ocre ouro, tá? Pra dar um tom mais amarronzado nas folhas, mais tipo como se fosse queimado, tá? Ou cerâmica, tá bom? Também dá pra gente dar um retoque, ele fica bem bonito, tá? Se quiser depois pegar o verde pântano pra ajustar, também pode, tá bom? Esse branco ele vai secar e depois eu vejo se eu preciso ajustar, tá certo? Eu vou fazer a pera na cor verde, mas eu vou dar a dica pra vocês como fazer na cor amarelo, tá bom? Você vai seguir no mesmo passo a passo e depois eu mando você trocar na hora que for trocar as cores, tá? Ó, eu peguei aqui o amarelo bebê e venho onde eu quero luz. Pode ser o marfim também, tá bom? Eu venho com verde pistache e venho mesclando no amarelo bebê, tá certo? E venho preenchendo quase toda a minha pera, sempre mesclando uma cor na outra, tá bom? Sempre mesclando uma cor na outra. Agora é o momento de vocês decidirem. Se vocês quiserem a pera verde, vocês utilizam verde musgo. Se vocês quiserem a pera amarela, aí vocês vêm com amarelo ouro e vem mesclando no verde pistache e no amarelo bebê, tá certo? Aí vocês vão decidir a cor que vocês querem trazer a sua pera, tá? Eu quero ela para um tom mais esverdeado, então eu venho com o verde musgo, certo? Pode ser também, se for verde pinheiro, ele vai ficar muito escuro. Pode ser o verde abacate, tá? Ele vai ficar mais clarinho um pouquinho, ok? Pra sombrear um pouquinho mais, eu venho com verde pântano. Pode ser o verde pinheiro, tá? Se você não quiser tão escura como ficou a minha, tá certo? Então, aqui a gente dá sugestões, mostra como é que faz, dá sugestões. Então, vocês não fiquem de fora, tá? Se você é novo aqui no canal, não se esquece, se inscreva no canal. Tem vídeo aula toda semana, tá? Com passo a passo, com risco disponível para vocês pintar junto comigo, tá certo? Então, não esquece, tá, pessoal? No final do vídeo, já vai logo adiantando, já vai deixando seu like para não esquecer, tá bom? Deixa também seu comentário, eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês, tá bom? Ah, gente, deixa eu falar pra vocês, tá? Eu fiz o cabinho ali com verde pântano e iluminei com verde pistache, tá bom? Vou dar aqui um retoque com branco, certo? Olha só, pessoal, com um pouquinho do branco, eu venho tirando o excesso, certo? E aqui onde eu coloquei o verde pistache, eu venho com um pouquinho do amarelo bebê pra iluminar o verde pistache, eu não venho com o branco, tá bom? Ó, fiz aqui, tirei o excesso, certo? Tiro o excesso. E aqui, eu venho com um pouquinho do verde pântano só para ajustar, tá certo? Para fazer as bananas, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou vir com o amarelo bebê no centro, onde eu quero iluminar. E termino de preencher o restante com o amarelo cádmio, tá? Se você não quiser, você pode vir diretamente com o amarelo ouro ou amarelo gema, tá certo? Termino aqui, ó, de preencher com o amarelo cádmio, tá?
E depois eu venho com o amarelo ouro fazendo aqui um sombreamento, tá certo? Venho com o amarelo ouro e venho aqui, ó, sombreando. Ok? Tiro o excesso. E venho com siena natural. E venho novamente aqui onde eu coloquei o amarelo ouro, eu venho com siena natural. Também tirando o excesso, mesclando uma cor na outra, certo? Olha só. Vou aqui, ó, fazer uma misturinha do verde, para dar o verde folha, tá? Que é mais clarinho. E vou fazer aqui alguns contrastes com um pouquinho do verde, tá? Eu peguei o verde musgo e um pouquinho do verde maçã, tá bom? Para transformar no verde folha. Aí, novamente, eu vou fazer o mesmo processo. Amarelo bebê, certo? E amarelo cádmio, amarelo canário, tá? Amarelo cádmio não. E amarelo ouro, certo? Tiro o excesso. As três a gente vai fazer da mesma forma, tá? Um pouquinho do verde. Eu vim com verde musgo aqui direto para ficar mais esverdeada, tá? Você pode preencher toda ela com o amarelo bebê e o verde musgo, tá? Se você quiser ela num tom de verde, ela está meia verdosa, né? Que a gente fala aqui meia verdosa, tá meia verde, tá? E eu venho aqui, ó, com o amarelo ouro, mesclando no verde musgo, certo? Eu posso voltar novamente com um pouquinho do amarelo bebê, tá? Aqui eu venho fazendo sombreamento com o siena natural, certo? E aqui também, siena natural, ok? Na outra também, ó, siena natural. Certo? Sempre mesclando uma cor na outra, tá? Agora eu vou fazer aqui um pouquinho de luz em pontos estratégicos, tá, pessoal? Não em toda a banana, tá? Em alguns lugares eu concentro um pouquinho mais de branco, tá? Que vocês podem colocar o amarelo bebê. Se não quiser usar o branco, utiliza o amarelo bebê, tá bom? Certo? Um pouquinho do branco, ó, observe que em alguns pontos tiro o excesso. Venho com um pouquinho do verde oliva
amarelo bebê, pouquinho do verde pântano ou sépia, tá? Pode utilizar o sépia também, se vocês preferirem, tá certo? Em vez do verde pântano. Agora, pessoal, a gente vai fazer os detalhes, tá? Com sépia, tá? E um pincel filete, tá? Eu peguei aqui o pincel número 4, mas o pincel filete sairia bem melhor porque o risco sairia mais fino, tá bom? A gente vai fazer aqui um contorno, ó, com sépia, certo? E a banana, ela tem umas risquinhas, quando ela tá ficando madura, ela vai criando aquelas risquinhas, né, escura. Então, eu venho aqui, ó, aleatório, tá? Tiro o excesso com um pouquinho da sépia. O ideal seria, como eu falei, o pincel filete, tá? É melhor. A gente consegue traçar o traço mais fininho, tá? Tinta de um lado só do pincel, se você for utilizar o pincel número 4 ou número 2, certo? Se você tem dificuldade em utilizar o pincel filete, tinta de um lado só do pincel para o seu traço sair o mais fino possível, tá bom? Olha só. Tira o excesso. Venho fazendo aqui alguns risquinhos, tá? Umas manchinhas, ó, aleatório, tá bom? Não é em toda a banana, certo? Tira um pouquinho do excesso. Venho aqui, ó, faço a pontinha. E faço a marcação aqui, tá? Lembrando, se quiser substituir as cores, podem substituir, tá bom? Pode fazer ela toda verde, ela toda amarela, tá? Não tem problema. E, mais uma vez, se quiser utilizar o pincel filete, é bem melhor, tá? O traço sai mais fininho, ok? Vou fazer aqui alguns risquinhos. Se eu quiser iluminar mais um pouquinho, posso voltar com um pouco do amarelo bebê, tá? Não precisa vir com branco, não. Pode ser o amarelo bebê, certo? Para tirar o excesso aqui, ó, venho com o amarelo bebê, tiro o excesso, certo? Retoco aqui novamente um pouquinho mais de luz. Ok? Olha só. Para fazer o acabamento, pessoal, eu só utilizei florzinhas. Se vocês quiserem deixar do jeito que está, vocês podem deixar também do jeito que está, certo? Sem fazer florzinha, sem fazer galinhos, nem nada. Dá para fazer kit de cozinha, tá, pessoal? É um risco fácil de fazer, rápido de fazer também, tá? Dá para fazer também outras ideias, vocês podem acrescentar flores, rosas, né? É só fazer uma adaptação que vocês conseguem transformar esse risco em um outro risco, tá? Então, eu vou fazer aqui só essas florzinhas para fazer o acabamento, certo? Ó. Onde eu vejo que tem espaço e dá para fazer, eu vou fazendo com 5 pétalas, tá bom? Ó. E faço aqui o acabamento com os botãozinhos com amarelo. Ó, prontinho. Trabalho concluído. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.